Você tem esperado as coisas acontecerem ou você tem se adiantado e feito o que tem que ser feito? Você tem marcado positivamente a sua família? O quanto você tem sido intencional nas suas ações, no seu comportamento dentro de casa? Com as nossas atitudes, nós precisamos ser intencionais para fazer a diferença. Cumprindo um propósito, cumprindo uma direção. E ao agir com intencionalidade, nós ganhamos respeito. Para ganhar o respeito daqueles que estão em primeiro, dentro da sua própria casa. Para depois ganhar respeito fora de casa. Muito feliz de estar aqui. Quem não estava aqui no dia que a gente já pregou aqui? Quem não me conhece? Levanta a mão bem alto para eu saber. Tem mais gente que não estava aqui naquele dia que não levantou a mão. Vou perguntar de novo para te dar uma segunda chance. Quem não estava aqui no dia que eu preguei e não me conhece? Boa. Então eu vou me apresentar para você, fechou? Eu sou Elton, casado com a Su, pai do Theo. Fica em pé aí, Theo, para o pessoal te conhecer. Descobrimos que aqui tem um Theozinho. Vocês nunca mais vão esquecer do meu filho. Vai ficar mais famoso que eu. Ah, você é o pastor, pai do Theo? É, sou eu. Vai ser assim a próxima vez. Então, eu sou Elton, casado com a Su, pai do Theo e futuramente da Sara. Fala um glória a Deus aí, querido. Porque não está aqui ainda não, mas a gente está orando, profetizando e trabalhando. Então, você me ajuda a orar por isso, fechou? Você intercede na sua casa aí para Jesus juntar os negócios. Trabalhando nós estamos. Só precisa agora da mão do Senhor. Deixa eu contar rapidamente a nossa história. Nós estávamos noivos e em 2006 eu estava nos Estados Unidos a trabalho e a Suzane recebeu um diagnóstico de uma médica aqui no Rio. E essa médica disse para ela assim: olha, sinto te dizer, mas você não vai poder ter filhos e é isso aí. Suzane me liga nos Estados Unidos. E quando eu atendo o telefone lá, ela diz assim para mim: pode ficar aí, pode casar com uma americana, que eu estou terminando com você. Eu falei: seja homem, termina olhando na minha cara, que história que é essa, terminar por telefone? E no dia seguinte eu cheguei na igreja, queridos, no trabalho que a gente estava desenvolvendo lá, e vem a irmã Rita. A irmã Rita olha para mim e diz assim: pastor, o senhor está tão triste hoje, o que aconteceu? E eu disse: a minha noiva recebeu um diagnóstico no Brasil, dizendo que ela não pode ter filhos. E a irmã Rita virou para mim e disse o seguinte: posso te dar uma palavra de Deus? Eu falei: é tudo que eu preciso nesse momento. O diagnóstico que Suzane teve na época foi de lúpus. E a pior coisa que você pode fazer quando você recebe um diagnóstico é ir para um tal de Google. Não vá. Porque você vai ver as piores... Quem já teve essa péssima experiência? Nunca mais repita isso, em nome de Jesus, querido. E a dona Rita virou para mim e falou assim: sua noiva não tem lúpus, e o Senhor manda te dizer que você vai ter filhos. Só para você entender, em inglês, filho é child, e filhos é children. E ela não disse child, ela disse children. Não, vocês aprendem inglês rápido. Uau, que é isso? É a igreja bilíngue. E naquele dia o Senhor confortou o meu coração. E quando Suzane ficou grávida do Theo, o nome que nós definimos foi Theo, para lembrar que ele é um milagre do Senhor na nossa vida. E Sara vem aí, queridos. Eu profetizo isso todos os dias, porque eu creio que Sara virá para completar a profecia que recebemos, que o Senhor nos daria filhos. Amém, queridos? Então não esqueça de orar por nós, por favor, e vamos para cima. Bom, já me apresentei, e aí eu quero falar rapidamente, antes da gente começar a palavra... Deixa eu falar também. Desculpa. Também quero dar as boas-vindas para a igreja, que ele é assim, gente, vai. Mas para mim é uma alegria, eu sou a Suzane, né? Para mim é uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Estamos primiciando, né, o primeiro culto do mês, dando abertura ao mês de famílias. Aqui nós temos nossos familiares,
né, por aí, nós temos amigos também. E para nós é uma honra muito grande primiciar esse primeiro culto ao Senhor do mês de maio, abrindo o mês da família aqui com vocês. A Bíblia fala, né? Honra ao Senhor com os primeiros frutos. E é uma alegria muito grande honrarmos ao Senhor. E por isso nós agradecemos por estarmos aqui. É uma alegria muito grande. E eu estou com muitas expectativas daquilo que Deus ainda vai fazer. Porque Ele já começou a fazer, não é verdade? Desde o início desse culto, Deus já começou a fazer. E eu estou com muitas expectativas daquilo que Ele ainda fará. Amém? Muito bom, quero falar rapidamente sobre o nosso Instagram. Se você gosta de conteúdo para casais, nós temos o Instagram Elton e Suzane Sá. Se você quiser nos seguir, por favor, nos siga aí, ou pelo QR Code, ou lá em cima, Elton e Suzane Sá. Eu sei que o nome é bem diferente, mas você vai conseguir achar a gente aí. Eu sou o único Elton com TH e M. Então, quando você colocar Elton com TH e M, vai aparecer a nossa conta aí para você nos seguir. E para encerrar essa abertura, eu quero falar sobre o nosso livro. Nós temos um livro chamado Por que Não Vou Me Separar, e eu gosto de contar histórias. Então deixa eu te contar rapidamente como é que aconteceu a história desse livro. 2 casais muito próximos a nós anunciaram o divórcio. E eu liguei para aqueles 2 homens, aqueles 2 maridos, para ir com os 2 pés no peito dele e falar por que vocês estão querendo se separar, uma vez que eles já tinham princípios para o casamento. Já tínhamos feito discipulado juntos, já tínhamos feito mentoria juntos, já tínhamos caminhado juntos por um tempo. E quando aqueles 2 anunciaram o divórcio, eu liguei para aqueles 2 maridos e nenhum dos 2 me atendeu. Eu fiquei com raiva. Nós estávamos numa cidade do Rio chamada Conservatória, uma cidadezinha do interior. E eu fui para o banco da praça. E eu sentei no banco da praça e eu falei, Suzane, me filma que eu vou gravar um vídeo. Ela falou, que vídeo? Eu falei, eu vou gravar um vídeo para aqueles 2 maridos. E o vídeo vai se chamar Os 3 Motivos pelos Quais Eu Não Vou Me Separar. E eu gravei aquele vídeo, mandei para aqueles 2, mas eu publiquei. Na época eu tinha mais ou menos uns 200 seguidores nas minhas redes sociais. E o negócio deu 16 mil visualizações. Falei, pronto, virei celebridade. Nunca tinha tido mais do que 200 visualizações em nada que eu tinha feito. E aí, nós fizemos 65 vídeos com o tema Por que Não Vou Me Separar. E 2024, Deus nos deu a oportunidade de colocarmos esses vídeos em forma de livro. Quem aqui quer saber quais são os 3 motivos pelos quais eu nunca vou me separar? Passa ali embaixo na livraria e compra o livro, que você vai saber isso e muito mais para o seu casamento. Fechado? Muito bom. Su. Queridos, eu confesso que eu fiquei bastante impressionada com o tema, né? Nesse ano, vocês estão trabalhando a sabedoria, eu sei. Não sei quem lembra de mim, mas eu estive no refúgio. Eu sei que foram muitas mulheres no refúgio, mas só para você saber que eu também estive no refúgio. Lá nós falamos sobre sabedoria. Então eu sei que nesse ano vocês estão com essa palavra poderosa, com esse direcionamento de Deus, buscando em Deus a sabedoria. Mas nesse domingo pela manhã nós recebemos a palavra intencionalidade, né? A intencionalidade dos relacionamentos familiares. A gente fala sobre tanta coisa, a gente prega tanta coisa, mas realmente intencionalidade eu nunca tinha parado para refletir e estudar um pouco mais profundamente sobre isso dentro da família. Intencionalidade, qualidade ou característica daquilo que é intencional. Tem um propósito. Ter consciência, crença, desejo, intenção. O comportamento intencional se manifesta de modo claramente deliberado, com base em determinadas razões ou intenções. Ou seja, a intencionalidade é algo mais racional e não tanto emocional. Muitas vezes nós agimos de forma emotiva, intensa, mas a intencionalidade, ela é diferente. E eu fui parar então para pensar, horas, aonde que na Bíblia tem a intencionalidade? E eu comecei a me lembrar de vários personagens, homens e mulheres da Bíblia, que agiram de forma intencional. Isaac, por exemplo, ele intencionalmente abriu poços para encontrar água.
E a Bíblia conta que Isaac foi altamente próspero, a ponto de chamar a atenção do povo filisteu, e ele arrumou muitos inimigos, de tão próspero que Isaac foi, ao abrir os poços de forma intencional. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que ele queria encontrar ali, e Isaac então foi intencional. Um outro personagem que a gente encontra na Bíblia é Davi. Davi foi intencional ao matar Golias. Antes de matar Golias, Davi, ele vira para os servos do rei e faz a seguinte pergunta: o que o rei está oferecendo para aquele que matar esse gigante? E o rei, ele oferece 3 coisas: riquezas, filha do próprio rei em casamento e isenção de impostos. Você acha que Davi matou o gigante sem querer? Não, ele foi intencional naquilo que ele queria. Um outro personagem que a gente percebe na Bíblia é Jacó. Jacó se apaixona por sua esposa, e quando ele se apaixona por Raquel, ele é enganado, e ele recebe Lia. A Bíblia diz, gente, que Raquel era muito bonita, e que Lia era meiga. É a Bíblia que diz isso. Quando ele recebe Lia, a Bíblia conta que ele trabalha mais 7 anos, ou seja, ele trabalha 7 anos para conquistar Raquel, e depois que ele recebe Lia, ele trabalha mais 14 anos. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas você trabalharia 14, deixa para lá. Jacó trabalhou intencionalmente os 14 anos para se casar com Raquel. No Novo Testamento, já, a gente também encontra alguns homens e mulheres, né, que foram intencionais. Maria, por exemplo, foi intencional em deixar seus afazeres domésticos para ficar na presença de Jesus. Ela decidiu, ela foi intencional. Uma mulher pecadora também foi intencional ao derramar perfume e lágrimas aos pés de Jesus. Não foi por acaso. Ela foi com aquela intenção. Ela foi muito corajosa, era uma mulher pecadora na presença de Jesus. E outras 2 mulheres também decidiram derramar seus perfumes em Jesus. E a gente poderia aqui, só demos uma pincelada. Então veja, quantos homens e mulheres marcaram a história, porque agiram de forma intencional. E a gente poderia aqui continuar pensando, mas grave isso, ser intencional é marcar uma história e cumprir um propósito. Ser intencional é marcar uma história e cumprir um propósito. E hoje, então, nós vamos refletir, conhecer um pouco mais a história de uma outra mulher que, com as suas atitudes, salvou a sua vida, mas também salvou a vida do seu marido, da sua casa e de toda uma comunidade. E nós vamos falar, claro, sobre a história de uma mulher, mas os aprendizados, eles podem ser aplicados a todos nós, homens, crianças, mulheres mais jovens, mulheres mais velhas. Então, nós vamos conhecer a história de Abigail. Abigail era mulher de Nabal. Se você não conhece essa história está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. E lá a gente ouve a história que, depois da morte de Samuel, Davi, ele vai até o deserto de Maom. E lá em Maom havia um homem muito rico chamado Nabal. Só que a Bíblia diz que ele era casado com Abigail, que era bonita e inteligente, e a Bíblia diz que Nabal era rude nas suas palavras e no seu trato. E acontece que Davi percebe que os homens de Nabal estavam tosqueando ali, cuidando das ovelhas. E ele fala: olha, Nabal, eu preciso de uma ajuda sua. Eu preciso que os seus servos deem comida, água para o meu povo, para o meu exército que vai passar pelas suas terras. Nabal, como a Bíblia diz, um homem muito rude, diz o seguinte: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? E quando esse recado chega a Davi, dizendo que Nabal não daria nada, nem pão, nem água, nem nada dos seus suprimentos para o exército de Davi, Davi ficou irado. Certamente, isso tudo, a gente vê o seguinte: a morte tinha sido decretada para Nabal
e para toda a sua família, porque Davi era um guerreiro. Sim ou não, gente? Você está comigo ou não? Vocês já estão dormindo? Ah, tá. Então tá bom. Então, Davi era um... 3 pessoas entenderam. Vamos lá. Davi era um... Boa, agora eu estou começando a gostar. E por ser um guerreiro, a sentença de morte havia sido decretada tanto para a família de Nabal, quanto para todos dos seus servos. Só que entra na história Abigail. E ela entra no versículo 18 do capítulo 25 e diz o seguinte: imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figo prensado, e os carregou em seu jumento. E o versículo continua dizendo que Abigail chega até a presença de Davi, e ela oferece aquele banquete, e ela diz: perdoe o meu marido, ele não sabe o que ele está falando, mas eu estou aqui como esse presente para te pedir desculpa e te perguntar: você nos dá uma chance? Com isso, queridos, a gente vê que a mão do Senhor abençoou a família de Nabal por causa da intencionalidade de Abigail. Caso você queira conhecer então um pouco mais sobre essa história, a gente não vai conseguir ler tudo, mas está em 1 Samuel, capítulo 25. E eu fiquei realmente, já tem um tempo que Deus tem me trazido o nome de Abigail e a história de Abigail, e eu tenho refletido muito sobre o posicionamento dessa mulher. Abigail, ela sabia exatamente qual era o seu propósito, o seu papel. Ela soube se posicionar naquele momento. Abigail sabia qual era o potencial dela como mulher. Ela sabia qual era o potencial dela no meio daquela família, naquele momento histórico específico. Se você não sabe qual é o seu potencial, o potencial que você tem dentro da sua casa, em meio à sua família, eu quero te dizer que o seu potencial está em Deus. Deus não te colocou no meio da sua família à toa. Deus não te inseriu em meio à sua família. Mas, Suzane, você não sabe como que a minha família é turbulenta. Mas nada acontece por acaso. Deus sabe exatamente aonde você precisa estar. Deus não te colocou nessa geração, mas essa geração não tem jeito. Aonde que a nossa sociedade vai parar? Queridos, Deus não nos posicionou nessa geração à toa. Deus tem algo, tem um propósito específico para mim e para você, na família, na sociedade, na qual nós estamos inseridos. Amém? Então você tem um papel para cumprir. E você está aqui hoje para entender exatamente isso, que você tem um papel, você tem um propósito e você tem um potencial para cumprir em meio à sua família e diante dos relacionamentos. Seja dentro da sua casa, seja em meio à sua família maior, pai, mãe, tios, primos, sobrinhos, né? E também em meio, claro, à sociedade, aonde quer que você esteja. Abigail, ela não se intimidou. Abigail não ficou esperando para ver o que ia acontecer. A palavra de Davi já tinha sido liberada. Davi já tinha mandado seus soldados afiarem suas espadas. Mas Abigail não ficou esperando o mal bater à sua porta. Abigail não ficou esperando, deixa eu ver, vou seguir a vida, deixa a vida me levar. Não. Abigail, ela se posicionou, ela não perdeu tempo, ela não esperou o mal acontecer, ela não esperou a tragédia chegar na sua casa para se vitimizar. Não, ela se levantou e ela agiu com intencionalidade, saindo do automático para agir com propósito, direção e com plena consciência. Repete comigo: propósito, direção
e consciência. Ela não perdeu tempo. Sim, Abigail não perdeu tempo. Deixa eu fazer uma pergunta muito clara para você aqui nessa manhã. Quanto tempo você está perdendo da sua família por ainda não ser intencional? Sabe uma das perguntas que mais me intriga quando eu pergunto para alguém, como é que está a sua vida? Está como Deus quer. Será que está como Deus quer mesmo? Ou está como a sua preguiça? Porque muitas vezes, queridos, nós colocamos a porta que foi fechada para nós como uma porta que Deus fechou, mas talvez eu não tenha estudado o suficiente, talvez eu não tenha me preparado o suficiente, talvez eu não tenha me posicionado de forma clara. Está como Deus quer, eu perdi porque Deus quis assim. Será que realmente Deus quis assim? Ou Deus permitiu que isso acontecesse com você? Quando a gente olha para Abigail, a gente vê que ela foi intencional, ela sai da sua zona de conforto, ela sai do seu automático, e ela arrisca a própria vida para ir lá e dizer o seguinte: eu estou aqui para te pedir perdão. Uma vez eu estava em crise com essa história de por que muitas vezes os não crentes prosperam mais do que os crentes. Você já teve essa sensação? Ou é só lá em Resende que isso acontece? 2 pessoas tiveram essa sensação. Glória a Deus por vocês 2. Tem mais 3 lá na galeria. Vou perguntar de novo para te dar a chance para você falar. Quem já teve a sensação de que não crente prospera mais do que crente? E eu fiquei me perguntando, pastor, por que às vezes os crentes prosperam mais? Porque muitas vezes nós ficamos esperando a benção. Eu falei benção. Porque é isso que a gente está aqui, deitado no sofá, esperando a benção chegar. Intencionalidade, queridos, significa se adiantar, significa não perder mais tempo. Deixa eu te falar uma coisa, qual foi o último livro que você leu? Qual foi o último curso que você fez? Qual foi a última capacitação que você se deu de presente para que você evolua, cresça, desenvolva? Qual foi o último livro de família, de casamento, de vendas? Eu não sei qual é a sua área, mas o que você tem feito intencionalmente pela sua família? A Abigail não perde tempo, e a Abigail sai da sua zona de conforto. Porque zona de conforto é uma delícia, sim ou não? Gente, ir para casa, depois de um culto abençoado, almoçar e tirar um cochilo, é bom ou não? É maravilhoso, é o céu. Aí eu me lembro que nós 2, porque assim, só para você entender a nossa vida, nós moramos em Resende, nós temos 2 escolas de inglês na cidade, e nós pastoreamos em Taubaté. Taubaté dá mais ou menos 2 horas para ir e para voltar. Nós vamos todo domingo, voltamos, vamos toda segunda e voltamos. Então a nossa vida é Dutra. Aí eu me lembro, pastor, que quando eu não era pastor de igreja, eu era pastor auxiliar, o que eu fazia domingo à tarde? Cochilo sagrado do domingo à tarde. Agora, filho, o cochilo é voltando de Taubaté quando ela está dirigindo. E olhe lá, porque quando o Senhor nos chama para fazer, uma coisa muito interessante, é que o Senhor só chama os ocupados. Você que está à toa esperando Deus te chamar, Deus não vai te chamar enquanto você não se ocupar. Anota essa aí. Eu tenho certeza que tem coisa para fazer na igreja, tem ou não tem, pastor? Tem coisa para fazer na igreja, tem coisa para fazer na sua casa. Sabe aquela tampa de tomada que está fora do lugar? Tem ou não? Aí agora é a hora que as mulheres falam assim, aquele fio que está esquisito, que você podia ter passado uma fita isolante. Queridos, Abigail monta na sua jumentinha, foi fazer o que tinha que ser feito. Deixa eu falar uma coisa, Abigail era pobre ou rica? Ela o quê? Muito rica. Ela podia ter mandado alguém fazer isso, sim ou não? Podia, mas ela foi lá e fez, montou na jumentinha, foi fazer o que tinha que ter sido feito,
foi lá, arrumou o que tinha que ser feito, podia ficar lá na banheira dela, podia ficar lá secando o cabelo dela, podia fazer o que fosse, mas ela monta na jumentinha, prioriza o que ela tinha que fazer, que custou tempo, que custou trabalho, que custou arriscar a sua própria vida para salvar a sua família. E com essa atitude, ela demonstra cuidado, zelo pelos seus, porque por mais que Nabal fosse um homem mau, era o marido. Eu não sei se vocês já viram esse meme no Instagram, é muito engraçado. Valorize o seu marido. E aí o marido da mulher entra. Já viram esse meme? Não. Aí o marido da mulher entra assim atrás. Por exemplo, esse cara aqui, ele é o meu marido. Ele não faz nada. Ele fica à toa o dia inteiro. Mas ele é o meu marido. E eu vou respeitá-lo e amá-lo. Nabal era um homem tipo esse do meme. Mas Abigail não descansou naquilo que Nabal era. Abigail faz o que tinha que fazer, mostrando o cuidado que ela tinha que ter com a sua casa. Queridos, a pergunta que eu tenho para fazer para você nessa manhã: como é que é a sua relação dentro da sua casa? Você marido, você esposa, você solteiro, você filho que mora com pai e mãe, você tem esperado as coisas acontecerem ou você tem se adiantado e feito o que tem que ser feito? A atitude de Abigail marcou a sua família. E a pergunta que nós temos para fazer para você nessa manhã: você tem marcado positivamente a sua família? O quanto você tem sido intencional nas suas ações, no seu comportamento dentro de casa? Por alguns exemplos aqui, pela história, nós já vimos o quanto Abigail foi intencional e marcou a sua família. Tanto é que a história dela nos ensina até hoje. Você tem marcado a sua família? Com as nossas atitudes, nós precisamos ser intencionais para fazer a diferença, cumprindo um propósito, cumprindo uma direção. E ao agir com intencionalidade, nós ganhamos respeito. Aquela mulher foi respeitada por Davi, tanto é que Davi atendeu aos seus pedidos. Ela foi respeitada por Davi, ela foi respeitada pelos seus servos. Quando nós agimos com intencionalidade, em meio à nossa família, nós também ganhamos respeito. Uma vez, nós estávamos fazendo um discipulado com um casal. E aquela família estava há anos na igreja, mas não tinha respeito nenhum. Até mesmo no meio da igreja. A ponto de pessoas da igreja virem falar com a gente: olha, aquele casal está com problema. Pastor, vai lá conversar com aquele casal. Eles estão com algum problema. Tamanho era a confusão daquela família, eles não tinham respeito nenhum, nem pelos seus filhos e nem pelas pessoas da igreja. E nós fomos conversar com eles. E nós conversamos justamente sobre isso. Olha, você precisa se posicionar como esposa. Você precisa se posicionar como marido. Você precisa se posicionar como pai, como mãe. Para ganhar o respeito daqueles que estão em primeiro, dentro da sua própria casa. Para depois ganhar respeito fora de casa. E eu tive que falar para aquele casal. Eu falei: vocês estão passando vergonha. Vocês estão passando vergonha. Porque ainda não entenderam o seu papel como pai, como mãe. Vocês não têm respeito dentro de casa e nem fora de casa. Por isso, queridos, nós precisamos entender isso nessa manhã. Nós precisamos entender os nossos papéis, entender que nós temos um propósito. Ah, Suzane, mas os meus filhos já saíram de casa. Será que eu ainda tenho alguma função? Claro. Claro, você é vovó, que já não tem seus filhos de casa, seus filhos já estão grandes, já saíram de casa. Né? Ou você nem é vô e vó, mas é pai e mãe, mas seus filhos não estão em casa. Sim, Deus tem um propósito para nós e nós sempre podemos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós só precisamos estar atentos a isso. O problema é que nós não nos atentamos. Nós deixamos a vida levar. E nós não nos atentamos para qual momento, de que forma Deus quer nos usar.
E é muito interessante na vida de Abigail, isso é muito sério, porque o posicionamento dela abriu portas para o futuro dela. Caso você não conheça essa história, que depois você vai lá estudar um pouquinho mais na Bíblia, quando a gente continua lendo o que aconteceu com Abigail, com Nabal, pouco tempo depois, Nabal morre, de forma súbita, né? E Abigail, então, viúva, Davi ouve dizer que Nabal tinha morrido, Abigail estava viúva, Davi, então, chama Abigail para se tornar a sua esposa. Vejam o que uma decisão faz para o futuro. Um posicionamento, uma intencionalidade mudou o futuro de Abigail. E ela se torna, então, futuramente mulher de Davi, que futuramente se tornou rei. Aqui Davi ainda não era rei, mas ele então se torna rei e Abigail a sua esposa. De forma prática, vamos lá. Ok, e na prática, o que eu faço com tudo isso? Pergunto para você, quais palavras você tem usado na sua casa? De que forma você tem tratado as pessoas que estão na sua casa, seu marido, sua esposa, seus filhos, alguma visita? Que palavras você tem falado? De que forma você tem declarado bênçãos sobre aqueles da sua casa? Qual é o seu tom de voz? Qual é a forma que você tem falado? Como você tem se voltado para eles? Quando você fala, Deus te abençoe, você fala, Deus te abençoe com intencionalidade, com um propósito, ou fala só por falar? Porque a gente fala os negócios assim, né? Tá tudo bem tudo. Tá nada, mas você só responde, tá tudo. Aí você fala, Deus te abençoe. Mas muitas vezes nós não temos noção, dimensão das palavras que nós estamos liberando. Quando o Theo sai de casa para ir para a escola, todas as vezes nós abençoamos a ele. Filho, Deus te abençoe. Mas a gente não repete só por repetir. A gente não fala só porque são palavras bonitas. Nós realmente decidimos abençoá-lo naquela manhã. E quando ele tem uma prova, filho, que Deus te capacite. Que Deus te faça lembrar de tudo que você estudou. Que Deus te dê sabedoria, discernimento. Porque o problema é que a gente, crente, começa a falar as coisas e não tem noção e dimensão daquilo que a gente libera. Então nós precisamos ter muito cuidado, muita atenção com as palavras que nós liberamos. Inclusive palavras de bênçãos. Você só tem repetido palavras de bênçãos ou você, de fato, tem, com a sua autoridade que Deus te deu, tem liberado palavras de bênçãos sobre aqueles que estão na sua casa. Ao invés de esperar um tempo para poder visitar um familiar, seja intencional. Marque uma data. Essa doeu, né, gente? Essa dói. Porque a gente prioriza tantas coisas. E a gente deixa para amanhã. Amanhã eu ligo. Amanhã eu vejo. Quando vier um feriado, eu vou visitar. Como a gente já falou aqui, nós não moramos aqui no Rio. Nós moramos em Resende, no interior. Mas todas as vezes que nós temos a oportunidade de vir para cá encontrar a família, a gente faz questão. É ser intencional. Às vezes, separar 1 hora do seu dia para almoçar na casa de algum parente. Uma vez na correria, a gente na correria de mudança. Aquela correria, né, gente, que a gente vive. E eu falando com meu marido, amor, você já ligou para sua mãe? Você já falou com a sua mãe? E aí até que um dia eu decidi, falei, hoje nós vamos almoçar com ela. Mas Suzane não deu nem tempo de avisar. Falei, não tem problema, a gente vai no restaurante na frente da casa dela. A gente cata ela em casa, para ela não ter trabalho. A gente vai no restaurante da frente da casa dela, a gente paga a conta dela, mas a gente vai almoçar com ela hoje. É bom ter uma Abigail em casa, gente. E é assim que nós temos que fazer, ser intencionais. Deixa eu contar só uma história rapidinho que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe mora num bairro em Resende, que é um bairro de predinhos de 3, 4 andares. Então, muitas pessoas com um pouco mais de idade acabam morando naquele bairro. E minha mãe se encontra com uma senhora quase sempre quando elas saem para ir fazer alguma coisa. E nesse dia minha mãe encontrou com essa senhora, Dona Cida. E Dona Cida falou, oi, tudo bem, Ana? Vamos tomar um café lá em casa? Ela falou, poxa, hoje não dá.
Mas quarta-feira que vem a gente toma, fechado? Fechado. Sexta-feira, dona Cida teve um infarto e faleceu. E quando eu liguei para minha mãe, eu falei, mãe, dona Cida, a senhora está sabendo? O que, meu filho? Aí eu falei, bom, já que ela não sabe, eu falei, ela está no hospital. Meia hora depois eu disse, mãe, o quadro de dona Cida não está bom. Mãe, dona Cida faleceu. E minha mãe me contou, eu estive com ela ontem ou anteontem, e ela me chamou para tomar um café, mas não deu tempo. Ser intencional. E foi depois do velório dela que a gente resolveu almoçar. Vamos almoçar, né? Porque a gente passa a refletir, né? Mas é porque a gente passa a refletir, né, gente? A vida é muito passageira. E eu falei, não vamos mais perder tempo. É hoje que eu não sei o dia de amanhã, então é hoje que nós vamos almoçar. Precisamos ser intencionais. No começo eu falei, se você não sabe qual é o seu posicionamento, o potencial que você tem, você precisa buscar em Deus. Precisamos ser intencionais na nossa vida espiritual. Não adianta, vocês podem tentar anotar e aplicar tudo que nós estamos falando aqui. Mas se não for o poder de Deus sobre a sua vida, a gente não consegue. Se não for o Espírito Santo nos ensinando, nos dando sabedoria todos os dias, nós não conseguimos. Porque vai muito além das nossas forças. Então seja intencional na sua vida de oração, querido. Eu dou graças a Deus porque você está aqui. Você é um vitorioso. Amém. Quantas pessoas poderiam estar aqui, mas não estão? Porque ficaram de preguiça. É claro que alguns não podem estar. Mas quantas pessoas poderiam estar aqui e não estão? E nós somos vitoriosos, amém? Já estamos dedicando parte do nosso tempo a Deus. Mas nós precisamos fazer isso diariamente. 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, meia hora. De oração, de louvor, dedicação à palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que molda o nosso coração e o nosso caráter. Amém? E aí, queridos, você me dá mais 10 minutos? Tá, 4 pessoas me dão mais 10 minutos, o resto vai concordar, amém? Ao invés de você esperar que as coisas mudem na sua casa, seja a mudança da sua casa. Eu amei o que o pastor disse aqui, quando ele estava orando pelo pessoal do curso de noivos. Queridos, é só na igreja que a gente aprende a ser família. Eu vou repetir isso. É só na igreja que a gente aprende a ser família. Que outro lugar você vai para ouvir, tomar uma chicotadinha de vez em quando, uma chineladinha de vez em quando, sobre a sua família e onde você tem que melhorar? É na igreja. Por isso eu louvo a Deus quando uma igreja faz um projeto desse, o projeto do Telzinho, o projeto da volta ao culto doméstico. Que coisa linda! Lá em casa, a Abigail aqui começou um projeto de toda sexta-feira. Sexta-feira é o único dia que a gente chega em casa um pouco mais cedo, porque por causa das aulas eu dou aula até 9h30, 10h30 da noite. Sexta-feira a gente consegue chegar em casa mais cedo. E sexta-feira é o dia do nosso culto doméstico. E um dia a Suzane prepara, um dia o Theo prepara, um dia eu preparo, e ali a gente vai aprendendo uns com os outros, tendo esse tempo em família. Às vezes a gente anexa o culto com um hambúrguer que pede, ou faz uma pizza, ou faz uma pipoca, ou não faz nada. Mas o importante é a gente não esperar as coisas mudarem, as circunstâncias mudarem, mas nós temos que ser intencionais. Está fazendo sentido, gente? Sim ou não? Sim. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, mude o seu comportamento, mude as suas falas, mude as suas atitudes, seja você o agente transformador da sua casa. Amém? Alguém pode vir molhar um terreno aqui, para a gente poder fazer um convite? Eu queria que você baixasse sua cabeça nessa manhã. Eu queria que você refletisse. Você está no projeto de deixa a vida me levar e a minha vida está como, entre aspas, Deus quer?
Ou você de fato está cumprindo aquilo que Deus quer para você? E de repente é o seu caso hoje, de entender que você tem sido preguiçoso talvez. Você tem acostumado, ou você está acostumado com a vida desse jeito, é assim mesmo. Talvez você terceirize, não, a responsabilidade dos filhos é com a minha esposa, a responsabilidade de tal e tal coisa é com o meu marido. Mas talvez nessa manhã o Espírito tenha falado com você que está na hora de você se posicionar. E independente dos seus familiares, talvez você seja a pessoa na qual Deus está chamando nessa manhã. E se esse é o seu caso, querido, eu não posso sair daqui sem te dar uma chance de orar por você nessa manhã. E eu queria fazer um convite. Se é o seu caso, e você quer que a gente ore junto com você nessa manhã, eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente, rapidinho. Se é o seu caso, se Deus falou com você, talvez você marido, talvez você esposa, talvez você filho, talvez você filha, talvez você solteiro, solteira, você precisa ser o agente de transformação. Já temos uma corajosa, quem é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto? Em nome de Jesus, querido. Nabal, ele não teve tempo de se arrepender. Nabal, o coração dele era tão duro, que ele não teve tempo de se arrepender e de ter o seu caráter transformado. Mas essa manhã nós temos essa oportunidade. Talvez você tenha reconhecido que é o Nabal dentro da sua casa. E hoje você tem a oportunidade de se arrepender. E falar, Senhor, eu quero ser transformada em Abigail. Quantos homens nessa manhã decidem se posicionar como Abigail? Quantas mulheres nessa manhã decidem se posicionar como Abigail? Quantos filhos decidem se posicionar como Abigail? Caso você esteja lá em cima, você não consiga vir aqui embaixo, mas pode ficar na frente aí da galeria, descer até a frente da galeria. Nós também queremos orar com você e nós queremos orar com vocês todos. Pastor, mas se eu for aí na frente, todo mundo vai me julgar. Ah, queridos, a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E nós queremos celebrar o que o Senhor está fazendo na sua vida. Eu me senti tocado aqui para fazer um apelo bem específico. Talvez você, filho e filha que está aqui nessa manhã, esteja pensando o seguinte, esse apelo aí é só para o meu pai ou só para a minha mãe. Mas quem sabe o Senhor quer usar você para mudar a história da sua casa. Talvez você, essa semana, tenha batido porta na sua casa, batido pezinho na sua casa, desrespeitando o seu pai e a sua mãe. Me lembro de uma vez, Carol me chama e diz o seguinte, pastor, eu queria tanto fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, meus pais nunca deixaram. Eu disse, Carol, como é que você tem agido em relação aos seus pais? Você tem chegado na hora? Quando eles mandam você chegar às 10, você chega às 10? Não, pastor, eu chego 10 e meia, 11 horas. Falei, Carol, 10 e 1 é desobediência. Seu pai mandou você chegar às 10, chega às 9 e meia. Seu pai mandou você chegar às 8, chega às 7 e meia. Seu pai falou, chega às 7 e meia, nem saia. E eu tenho certeza que em breve seus pais falarão com você sobre o tal intercâmbio que você quer. Carol resolveu seguir os conselhos de um pastor doido. Carol foi aos Estados Unidos, fez o intercâmbio, conheceu um homem de Deus, que hoje é o marido dela, pai do filho dela, e Deus tem abençoado aquela família, e eles têm vivido um sonho que Deus deu para eles, porque um dia, Carol resolveu se posicionar diferente dentro de sua casa. Tem algum filho hoje aqui, adolescente, que se identifica com essa história, e que precisa tomar um posicionamento? Eu tenho uma impressão no espírito muito forte, de que alguém precisa dessa história, e que precisa se posicionar. Se tem alguém, rapidinho, sai do seu lugar e vem aqui na frente, em nome de Jesus. Não é para pai e mãe cutucar não, é para o Espírito falar.
Se tem alguém, a hora é agora, queridos. Vou contar até 5. 4, 3, 2, 1. Vamos orar. A igreja pode ficar de pé. Pai, obrigado por esse exemplo tão forte. Obrigado, Deus, porque nós entendemos que precisamos nos posicionar diante daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Nós abençoamos, ó Deus, nessa manhã, cada um dos teus filhos e filhas que vem aqui no teu altar, dizendo: eu preciso me posicionar diferente. Nós declaramos, ó Deus, sobre a vida dos teus filhos, o poder do teu Espírito renovando as suas forças, declarando sobre eles, ó Deus, que quando Satanás vier dizer: mas por que você vai mudar? O teu Espírito vai dizer: porque eu o ordenei, seja forte e corajoso, e continue no caminho que eu te mostrei. Oramos, ó Deus, por cada um presente aqui nesse lugar, abençoamos as famílias nesse lugar, e declaramos a tua paz, o teu shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Declaramos isso pelo poder do nome de Jesus.